Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma lição, né? Essa é a nossa nona lição, que tem como título A Verdadeira Casa de Deus. Nosso texto bíblico está lá em Gênesis 28 a 31. Nosso textuário é Gênesis 28, de 15 a 17. Nós vamos estar orando agora, né? E depois nós vamos dar prosseguimento à nossa lição, tá bom? Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças pelo dia que nós tivemos, te agradeço por essa manhã, onde o Senhor nos deu um sono tranquilo na noite passada e agora o Senhor nos permite estar aqui, reunidos, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu nome através dessa lição, Pai. Muito obrigado pela semana que se passou, Senhor Deus, mas eu quero, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor as vidas que estão enlutadas, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos nessa semana, que o Senhor possa estar dando consolo, estar dando paz, estar dando, Senhor Deus, a confiança em Ti. Agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos protegido, nos cuidado, e peço que essa semana que se inicia hoje seja abençoada e seja também debaixo dos teus cuidados e proteção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus de amor. Em nome de Jesus que eu oro agradecida, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Então a gente vai estar lendo aqui Gênesis 28, de 15 a 17, para a gente continuar na nossa lição de hoje. Diz o seguinte: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu hei proferido. Despertando Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. A gente vai ver aqui que foi quando Jacó fugiu, né? Jacó fugiu para a terra de Padã Arã para procurar uma esposa, né? E foi orientado por Isaac que ele fizesse isso, que procurasse então uma esposa entre as filhas de Canaã, né? E foi orientado pelo teu pai Isaac que ele fosse à casa do teu sogro, né? Do sogro de Isaac, e lá escolhesse uma das filhas de Labão para que sogro não, desculpa, procurasse um cunhado dele, né? Labão era cunhado de Isaac. E ele orientou seu filho, então, Jacó, a procurar uma das filhas de Labão para tomá-la como esposa, né? E depois de uma longa caminhada, então, Jacó deitou para descansar, né? E ele partiu, ele foi, obedeceu o que o pai dele tinha dito, né? E ele, então, deitou e acabou dormindo, e aqui ele encontra, então, Deus o desperta com essas palavras, né? Através de um sonho. É interessante a gente lembrar, irmãos, que Deus está sempre falando conosco, independente da situação que nós estamos vivendo, né? Deus sempre está orientando a gente, Ele está sempre conduzindo o nosso caminho, né? A gente tem que ter sensibilidade de perceber isso vindo da parte de Deus. Eu digo sensibilidade porque durante o decorrer do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, a gente vai colocando outras prioridades, né, no nosso dia, e às vezes Deus está falando conosco e infelizmente a gente não percebe. Mas essa situação de Jacó chegou por conta de um problema que eles tiveram lá no passado, né? Ou alguns capítulos anteriores, né? A gente sabe que Jacó era irmão gêmeo de Esaú, né? E Deus tinha falado para os pais deles que no ventre da mãe, né, havia dois povos discutindo, dois povos que se tornariam rivais, né? E também tinha falado que o mais velho serviria o mais novo, né? E a gente vê que a história se repete, porque a mãe deles, né, a Rebeca, resolveu da mesma maneira com que Sara dá uma mãozinha lá atrás, né, para conceber o filho dela, ela também teve essa, aqui, né, a gente acaba vendo que houve também essa ajuda a Deus da parte da mãe de Isaac e Jacó, Esaú e Jacó, porque mesmo Deus tendo falado que havia uma disputa nesses povos, que havia essa disputa, que o mais velho serviria o mais novo, né? Ela burlou a situação para que as coisas acontecessem lá, para que se cumprisse essa promessa. Deus realmente ele não precisa que a gente burle nada para que as promessas dele se cumpram, né? Nós vamos estar vendo aqui, estudando aqui nesse capítulo por conta disso, alguns problemas que vieram fazer parte da vida desse povo no futuro, por conta das escolhas que a gente faz. E a gente vê também como é perigoso a gente fazer escolhas muitas vezes sem a orientação de Deus, ou até mesmo querendo ajudar a Deus a decidir algumas situações de nossas vidas, né?
O importante, como eu falei na minha oração, é a gente estar na total dependência de Deus para que as coisas se cumpram segundo a vontade dele e não segundo a nossa, né? Os capítulos que estudaremos a seguir apresentam a inabilidade de Isaac e de Raquel no trato com seus filhos gêmeos, que teria alimentado a rivalidade entre os irmãos. Somando-se a isso, mostra-se a displicência de Esaú no que diz respeito a seus direitos, que o levou a negociar a sua primogenitura por um prato de sopa de ervilhas. Como Esaú, quantos estão também hoje trocando a bênção por um prato de sopa ou até por menos? O preço de tal inversão de valores pode ser muito elevado. Então aqui a gente vê, né, que por conta da escolha de um filho, por conta do cuidado maior, da predileção por um filho, a gente vê os problemas que causaram aqui entre os irmãos gêmeos, né? Criou-se, né, por conta do tato que os pais tiveram, da falta de tato que os pais tiveram, criou-se uma rivalidade entre os irmãos, né? Outra coisa que a gente vê aqui é que Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de sopa. Irmãos, quantas vezes a gente não está trocando aquilo que é de bom, aquilo que é de valoroso na nossa vida por um prato de sopa, ou por bem até menos, né? A gente está trocando, a gente está invertendo os valores do que é Deus na nossa vida por coisas muito pequenas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o resultado disso nunca é bom. E às vezes a gente paga um preço muito alto pelas escolhas que a gente faz, sem estar pensando muito bem, ou sem estar, né, pedindo a orientação de Deus, né? Foi o que aconteceu aqui, no desespero da fome, uma coisa que podia ser resolvida talvez com um lanche ou com qualquer outra coisa. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de sopa. E olha a confusão toda que não gerou isso. Apesar de lá atrás Deus já ter falado que o filho mais novo, o filho mais velho serviria o mais novo, né? Aqui vai falar sobre a crise sobre as promessas da bênção, o título. Está lá em Gênesis 28, de 1 a 22, né? E diz assim, ó, uma vida de impiedade e incredulidade dos pais certamente acarretará de sabores na sua descendência. Por outro lado, pais tementes a Deus, que sujeitam as suas atitudes e seus atos ao princípio da palavra de Deus, certamente trarão bênçãos incontáveis sobre as suas gerações. Então a gente vê que tudo que a gente faz, ela vai gerar, dependendo do que a gente faz, ela vai gerar bênção ou maldição no nosso futuro, né? E como os pais aqui tiveram uma incredulidade, tiveram uma impiedade, eles criaram sabores para suas descendências, né? Mas pais tementes, ou seja, atitudes corretas vindo da nossa vida, pode também gerar bênção incontáveis nas gerações futuras, né? Ou seja, quanto mais honestos, quanto mais ligados com Deus nós estamos, melhor vai ser a nossa vida presente e a nossa vida futura. Por quê? Criados sendo obedientes às leis de Deus, a palavra de Deus, eu vou passar isso para os meus filhos, e eles também, né, fazendo isso, vão passar para os filhos deles e assim por diante. Ao contrário, que se a gente não for temente a Deus, a gente pode passar isso para os nossos filhos também, e eles passar para os filhos deles, e a gente sabe como é que termina essa situação toda, né? Foi assim no caso de Abraão, de Jacó e agora também foi assim no caso de Abraão, de Isaac e agora também seria na vida de Jacó. Deus não muda, as suas promessas são irrevogáveis, ainda quando não lhe somos totalmente fiéis. Então, as promessas de Deus ela não mudam, né? Ele não vai mudar porque eu não gostei do que foi prometido, porque eu não estou vendo o resultado, ele continua imutável, né? E eu gosto de estar lembrando que o projeto de Deus para a vida da humanidade sempre foi a salvação, né? Ele mudou a maneira, talvez, né? Talvez não. Por conta da situação de momento, da incredulidade do homem, Deus foi mudando a maneira, né? Então mandou dilúvio, depois mandou Noé, mandou dilúvio, e assim sucessivamente está no momento que a gente está. Mas a intenção de Deus sempre foi, né? O investimento de Deus sempre foi a salvação do ser humano, né? Havia para Jacó a promessa feita por Deus a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Está em Gênesis 25, 23. Não precisava ele usar de expedientes escusos para prosperar. Deus se encarregaria de fazer cumprir a sua promessa. Mas como acontecera com seu avô Abraão e também com seu pai Isaac, lá em Gênesis 26, 7, Jacó quis dar ajuda a Deus.
né? Então, com o oportunismo de Jacó, ajudado pela conivência de sua mãe, agravou-se a crise entre os dois irmãos. A gente vê isso relatado lá em Gênesis 27, chegando ao nível de ódio e ameaças de morte. Para escapar da ira do irmão e orientado pela mãe, Jacó fugiu para Padã-Arã, a terra de seu pai, do pai de Rebeca, sua mãe. Ali, ainda orientado pela mãe, toma a esposa entre as filhas de seu irmão, né? Então, Isaac invocou as bênçãos de Deus sobre Jacó, a fim que a herdasse. Então, a gente vê que a mãe foi conduzindo a história, foi arrumando os caminhos para que as coisas acontecessem de acordo com o que Deus já tinha falado lá atrás, né? Não é diferente de nós, não, né? A gente continua fazendo isso até hoje, né? Prova disso é quando a gente coloca uma coisa na mão de Deus e antes que Deus age, a gente acaba tirando da mão dele e tentando fazer do nosso jeito. E a gente sabe que o fim disso não é bom. O ideal é que a gente tenha confiança em Deus de maneira integral, de colocar as coisas na mão dele e deixar lá. Que no momento certo, no momento oportuno, as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, né? Para nós, né? E a gente vê no capítulo 29, né? Jacó encontra-se com Raquel. É interessante a gente ver como que as coisas vão se encaminhando, elas vão se encaixando de acordo com o que vai passando o tempo, né? E aqui no capítulo 29 diz que Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Lá ele estava perto de um poço, a gente já conhece essa história, né? E junto do poço havia alguns servos dando água, né, para o rebanho, e Jacó perguntou se eles conheciam, então, Labão, né, e aí logo em seguida veio a Raquel, e Jacó se apresentou, tal, foi para a casa de Raquel, né, e levando as ovelhas, Raquel estava a trabalho, ela tendo de levar as ovelhas de seu pai nesse poço, né, e lá acabou conhecendo, então, Jacó se apresentou a Raquel, e ela acabou levando ele para a casa dos pais, né? E ali a gente vê que ele se encantou com ela logo de cara, né? E aí ele se ofereceu para trabalhar, né? É interessante que nada na nossa vida também vem de graça, não. A gente tem que se esforçar, a gente tem que para conseguir aquilo que a gente quer. Trazendo para a nossa vida espiritual não é diferente. Então, quando a gente se converte, quando a gente tem essa decisão ao lado de Cristo, a gente tem que trabalhar para que a nossa afinidade, para a nossa comunhão com Cristo, com Deus, ela não se dissolva diante da situação. Porque Deus em nenhum momento ele falou que nós teríamos uma caminhada leve ou nós teríamos um caminho fácil, muito pelo contrário, né? A gente vê no Novo Testamento que Jesus fala, né? Pegue a tua cruz e segue-me, ou seja, pega os teus problemas e segue-me. Então a gente não está isento de problema, a gente não está isento de dificuldade. O que a gente tem de certeza em relação às promessas que Deus fez para nós é que Ele estaria conosco todos os dias. Então isso não mudou, né? Não mudou lá atrás e não mudou agora, né? Então Jacó ele foi, né? E ele se oferece para trabalhar, né? Para conseguir a menina, porque ele tinha se encantado, né? E Labão, né? A gente conhece essa história desde o começo. Ele não foi muito honesto, ele não foi muito transparente, né? Então ele acabou enrolando a Jacó. Jacó trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel, que era o amor da vida dele, digamos assim, foi com que ele se encantou. Mas Labão usou de má fé e acabou entregando a sua filha Lia, né? Porque a Lia era a mais velha. E então a gente vê que por conta disso Jacó acabou trabalhando 14 anos, 7 anos, né? Ele trabalhou para Raquel, que foi trocada por Lia, por ser mais velha, e depois então ele trabalhou mais 7 anos para conseguir Raquel, que era quem ele queria de fato, né? E esse relato está aqui, né? Em Gênesis 29, que foi o acordo que Labão fez, né? Com Jacó. A partir do 13 diz o seguinte, né? Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filha de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa, e contou a Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse Labão, de fato, é osso de meu osso e carne da minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Disse-me, qual será o teu salário?
Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, e a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos passos, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê, uma vez de dá-la a outro. Fica, pois, comigo. Então Jacó, Labão concordou com a proposta que Jacó tinha feito, de trabalhar 7 anos pela filha mais nova. E a gente vê que ele não cumpriu o trato, né? Porque ele simplesmente, depois desse tempo, né? A gente vê que ele usou de má fé e acabou entregando a filha mais nova a Jacó, né? Assim por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos, e esse lhe pareceram poucos anos, pelo grande amor que sentia por ela. Então, esses 7 anos para ele não foi sacrifício, muito pelo contrário, né? Ele sentiu prazer em servir então seu tio por 7 anos, por amor à tua esposa, né? Dado esse tempo, então ele foi cobrar o que era dele, né? E ele disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu-lhe um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitou com ela. Para a serva de Lia, deu-lhe Labão sua serva Zilpa. E amanheceu, né, e viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que me enganaste? Então a gente vê que desde o começo, né, olhando para hoje, seria fácil que Labão tivesse chegado para Jacó e tivesse falado: olha, o negócio é o seguinte, aqui funciona assim, né? Você primeiro tem que casar mais velha para depois casar mais nova, né? Então não houve essa transparência. Por isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com em quem a gente confia, né? A gente tem que procurar a orientação de Deus e a nossa parte é confiar no Senhor. Porque muitas vezes Deus sinaliza que a coisa não vai sair de acordo com a vontade dele e a gente continua, né? Então, Labão podia ter usado de transparência, ter falado para Jacó que ele daria a filha mais velha, né, que não era bonita, né? A Bíblia fala que ela tinha os olhos, parece que eram juntos, né? Então ela não era uma pessoa de aparência bonita, de físico bonito, ao contrário de Raquel, que além de ser bonita, ela pelo jeito era muito simpática, né? Então Jacó foi enganado, né, por Labão, e isso deixou muito triste, mas ele encontrou uma solução. Serviu mais 7 anos por amor a Raquel, né? Então ele concorda, né? E aí Labão responde para ele no versículo 26, né? Não é assim que se faz a nossa terra. Dar-me primeiro a mais nova antes da primogênita. Decorrido uma semana desta, dar-te-ei também a outra pelo trabalho de mais 7 anos. Então a gente vê aqui que foi uma manobra, né? Que é muito perigoso. A gente não deve agir dessa maneira nunca, né? Aí, né, Jacó se casou, né, com as duas, né? E é interessante a gente ver que por mais que as coisas aconteçam de maneira que a gente acha que é correto, Deus está vendo tudo, né? Então Deus viu que talvez a Lia, deixa eu ver aqui, né? Coabitou Jacó e coabitaram, né? Então Labão entregou a filha a Raquel, né? Coabitou com Jacó, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por mais 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda ao passo que Raquel era estéril. Então é como se fosse não vou dizer uma compensação, né? Mas Deus viu o sofrimento de Lia, porque talvez já não era de boa aparência, né? Viu que o marido não a amava, ele tinha uma predileção por Raquel. Deus então permitiu com que Lia engravidasse, né? Concebeu Lia e deu-lhe um filho, chamou o nome de Rúben, porque o Senhor atendeu as minhas preces, por isso agora me amará o meu marido. Então eu fico pensando na situação de Raquel, de Lia, né? Ela foi entregue a um homem que não a amava, né? Era desprezada, porque eu imagino assim, né? Trazendo para a nossa vida, a gente sabe quando a gente gosta de uma coisa, a gente investe tempo naquilo. Quando a gente não gosta, a gente não tem muito trato, né? A gente não tem muito cuidado. E com uma pessoa não é diferente. Você vai ter muito mais afinidade com uma pessoa que você gosta do que com uma pessoa que você não gosta muito. Imagina você ter que viver com uma pessoa, como era o caso aqui de Jacó, uma mulher que ele não amava, ao lado de uma mulher que ele amava. Então, não acho que a diferença que ele fazia entre as duas era gritante, né? E ela deu um filho a ele e ela imaginou que porque ela deu o primeiro filho a ele, ele passaria a amá-la, mas não foi isso que aconteceu, né? E depois ela deu outra vez um filho a ele, né? E soube o Senhor que era preterida, né?
deu-lhe mais um filho e chamou o nome de Simeão. Então teve um filho que ela colocou o nome de Rúben primeiro, depois de Simeão. Depois ela novamente concebeu, né? E ela deu o nome nesse menino de Levi, né? E assim foi acontecendo, né? E a Raquel viu que ela não dava filhos a Jacó. Aí ela teve ciúmes, né, doentio, porque apesar dela ter sido a preferida, ela não conseguia dar filhos, né? E aí o que ela fez? Ela deu a filha, né, a empregada dela, né, a Jacó, para que pudesse engravidá-la também e desse filhos, que ela tivesse filhos, então, através da sua empregada. Esse relato está aqui, né, a partir do 30, que diz o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. E Jacó foi muito coerente, porque ele falou assim: eu não sou Deus, como é que eu vou te dar filho, né? O que eu posso fazer é cumprir meus atributos de marido, mas quem concebe, né, quem dá a vida é Deus, né? Aí respondeu ela a Bila, né? A ele, né? Que ela daria Bila, a sua serva, a ele, né? E ele coabitasse com ela, para que pudesse gerar filhos, e através da sua serva Bila, então ela pudesse ser mãe dos filhos de Jacó. E assim aconteceu, né? Aí no versículo 5 diz que Bila concedeu e deu um filho a Jacó. Então diz a Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, deu o nome desse menino de Dan, né? Concebeu outra vez Bila, né? Novamente, e Raquel teve o segundo filho e colocou o nome de Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, também deu Zilpa, né, a sua empregada Jacó, e a Zilpa concebeu e deu um filho. Ela engravidou e teve um filho, né, e chamou o nome do menino, do quarto filho de Lia, através da empregada Zilpa, de Gade. Depois disso, então você imagina a situação de Jacó, né? Concebia das empregadas através dos filhos que ele gerava, acabava sendo filho de criação das suas esposas, né, das suas respectivas esposas, né. Isso foi acontecendo, né. Aí, à tarde, vindo Jacó do campo, saiu ao encontro Lia. Ele deu, desculpa, irmãos, vamos voltar um pouquinho antes aqui. A partir do 13, então a gente vê que um dos filhos, Rúben, ele foi no pomar, lá, e alguma coisa assim, e ele encontrou uma fruta e ele levou a tua mãe, né? Depois disso, Zilpa, serva de Lia, né, deu o segundo filho a Jacó. Foi Rúben nos dias da ceifa de trigo e achou mandágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dá-me das mandágoras de seu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite em troca das mandágoras. Então, eu imagino que tinha assim um acordo entre eles, né? Um dia dormia com um, outro dia dormia com outro. E nesse dia aqui seria o dia então de Raquel dormir com Jacó, e ela trocou em troco dessas mandágoras, né? Deixa eu ver aqui. Mandágoras estava associada com o amor, né? A superstição popular admitia como antídoto contra a esterilidade. Então foi por isso que a Raquel se interessou por esse fruto, por esse, né, porque ela estava associada à fertilidade. Então, ela comendo, obviamente, que ela imaginou que ela pudesse conceber, né? Então, à tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia, e ele disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Então, olha que situação, né? Trocar o marido por uma fruta, né? Mas foi isso que aconteceu aqui, né? E Lia, tendo concebido outra vez, deu à luz a seu sexto filho, né? E essa noite, então, lhe gerou mais um filho, seu sexto filho, né? E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque ele deu o sexto filho e chamou-lhe Zebulon. Então a gente vê que disputa, né? Como que é complicado isso, porque ela concebeu, teve a vida, e durante todo esse tempo ela ficou mendigando o amor desse marido, né? Tudo porque lá atrás houve uma decisão não muito sensata, não muito clara, né? Então, eu gosto de contextualizar, né? Como eu falei no começo.
aquelas coisas que a gente faz de maneira que não é transparente, não é escusa, ela não traz coisa boa para a nossa vida. Se as coisas forem feitas de maneira transparente, não só para quem está do nosso lado, mas também, principalmente em relação a Deus, o futuro muda de figura, né? Então, ela passou a vida dela inteirinha mendigando o amor de Jacó, porque lá atrás, né, não foi feito com transparência e ela se transformou em esposa de Jacó de uma maneira que não era aquilo que se tivesse sentado, conversado, explicado qual era o sentido, a coisa não teria chegado a esse nível, né? Mas aí ela concebeu, deu à luz, né, a um filho e ele chamou Zebulon, seu sexto filho. Depois disso, deu à luz a uma menina que se chamou Diná. A gente vai lembrar da situação de Diná mais para frente, né? Diná, ela saiu, né, para uma festa, né, e acabou sendo violentada. Então a gente vê que gente, como o estrago que foi feito nessa família. Porque daí um irmão acabou matando o pretendente de Diná, porque foi violentada, o cara acabou se apaixonando por ela, né? E queria se casar com ela, e a gente vai ver lá na frente como que as coisas acontecem de maneira tão desagradável, né? Quando a gente acaba tomando atitudes que não agradam a Deus, né? Aí ela teve, né, o seu sétimo filho, era uma menina que ela colocou o nome de Diná. Lembrou-se Deus de Raquel e a fez fecunda. E ela deu à luz, né, e a tirou do vexame, né, porque naquele tempo a gente sabe que não ter filhos era uma coisa muito séria, né? E ela deu à luz e chamou o menino de José. Disse Jacó a Labão. Aí a gente vai começar a ver aqui então que depois de tudo isso, Jacó vai até Labão, pede para levar a família dele embora, que ele queria voltar para a terra dele, né? E então ele pede para Labão, e Labão novamente faz um acordo com ele, né? E Jacó chega para Labão, vamos explicar com mais transparência, né? E pede para levar a família toda. Ele quer ir embora, né? Ele falou, nossa, já deu o que tinha que dar aqui. Já tinha trabalhado 14 anos para conseguir a família dele, né? Então ele fala que quer ir embora, tal. E Labão faz um novo acordo com ele, né? E Labão diz o seguinte: outra coisa que é interessante é porque depois que Jacó começou a servir Labão, a vida dele financeira deslanchou, né? E Jacó conhecia Deus. Antes ele conhecia porque era Deus do pai e do avô dele, mas agora ele conhecia Deus a partir do momento que Deus conversou com ele lá no campo onde ele descansou. Ele conheceu a Deus, de ter relacionamento com Deus. Aqui também vai falar, deixa eu ver se eu acho que eu já devia ter falado sobre isso, que na hora que Jacó estava dormindo, quando ele teve o sonho, ele foi despertado, né? E diz o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. A partir do 10, do versículo 20, de Gênesis 28, diz o seguinte: partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Padã Arã, né? Tendo chegado num certo lugar, passou ali a noite. Já era sol posto quando tomou uma das pedras e fê-la como travesseiro e deitou ali para descansar. Sonhou, eis que posto em terra uma escada, cujo topo atingiu os céus, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhes disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a te darei, e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-se-á do oriente para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí ele fala a promessa, né? Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que andares, e te farei voltar a essa terra, e não te desampararei. E aqui a gente vê, né, que Jacó, ele não consegue ver a coisa, ele vê o Deus, né? Aí diz o seguinte: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra em que havia posto como travesseiro, e colocou em coluna, e entronizou azeite nela, no lugar da cidade e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então a gente vê que aqui, a partir desse momento, ele passou a ter um contato com Deus, ele passou a conhecer Deus, né? Deixa eu ver uma outra eu achei interessante porque fugiu para Padã, tará.
Então, a partir desse momento, Jacó ele teve um contato real com Deus. Antigamente ele ouvia, porque Isaac e Jacó conheceram a Deus, mas agora ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Então Deus passou a ser o Senhor da vida dele, né? E aí depois, e Labão sabia do compromisso de Jacó com Deus, porque a partir do momento que Jacó chegou nas terras de Labão, ele prosperou. Foi o que eu comecei a falar lá, né? Antes de ler novamente Gênesis 28. Ele prosperou, então ele viu que ele cresceu, que o rebanho dele reproduzia mais, reproduzia com saúde. Ele foi próspero, ele foi financeiramente falando, né? E aí Jacó viu que estava na hora de ir embora, né? E aí ele pega e vai lá até Labão, que no capítulo, nos versículos 30, deixa eu ver aqui. A partir do 30... né? Ele fala que está na hora dele ir embora, que ele quer pegar a família dele, né? E ele quer ir embora, que ele quer voltar para as terras dele, né? E aí Labão faz um novo pacto com Jacó. Labão diz, né? Achei eu mercê diante de ti, fica comigo, tendo experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Então é interessante a gente lembrar, irmãos, que quando a gente está conectado com Deus, outras pessoas também são abençoadas através da nossa vida. Por isso que nós somos espelho realmente. A gente tem que manter a nossa conexão com Deus, porque Deus ele faz prosperar o caminho das pessoas que estão conosco. Eu gosto de lembrar que muitas situações de pessoas que não conhecem a Deus, elas mudam através do nosso compromisso com Deus. Por isso a importância de nós mantermos sempre fiéis a Deus e principalmente orando, pedindo, intercedendo, né? Nós estamos vivendo um momento aqui difícil na nossa cidade, não tem como a gente não falar sobre isso, né? Mas não a gente vê até chamadas, né? Butantan salva Araraquara, né? Governo salva Araraquara. Quem vai salvar Araraquara, quem vai salvar o mundo dessa situação que nós estamos vivendo agora é Deus. Se as pessoas aí fora não conhecem a Deus para pedir, cabe a nós fazermos isso. Porque aqui deixa claro que por amor a nós as coisas acontecem na vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então o nosso papel é interceder e manter a nossa fidelidade a Deus. Em alguns momentos se tornam difíceis, mas não impossíveis, porque nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo um momento de incredulidade, mas nós acreditamos. É o momento da igreja agora arregaçar as mangas e ir para fora, clamar a Deus, pedir pela misericórdia a Deus, porque aqui Deus deixa claro, não só aqui, né, que por amor a nós, Deus salva o mundo, por amor a nós, Deus salva pessoas. Então, nossa obrigação de cristão é estar intercedendo a Deus, pedindo que as misericórdias dele se renovem em nossas vidas a cada manhã, nos dê sabedoria, discernimento e principalmente compromisso e intrepidez para que a gente possa alcançar outras pessoas por amor a Deus, né? E aí a gente vê que Labão faz um novo acordo com Jacó, né? E Jacó ele concorda com esse acordo, né? E aí a gente vê que como Labão prosperou, acabou que Jacó também prosperou. Porque nas lições a seguir, a gente vai ver que Labão, Jacó, ele pegou o rebanho dele, ele pediu para que desse parte do rebanho dele, até tem uma ilustração, tem uma passagem. Labão, Jacó, ele consegue fazer prosperar o caminho de Labão. Então Labão consegue muitas ovelhas, muitos animais, desculpa, e aí Jacó pega a parte dele, né, e acaba fugindo de volta para a sua cidade, porque ele foi muito próspero. Então eles fizeram um acordo, né, e as malhadas e as bonitas seriam de Jacó e as outras, as não, seriam de Labão, e aconteceu que acabou prosperando muito por amor a Jacó. Deus permitiu com que prosperasse esses animais, e Jacó acabou despertando então em Labão uma revolta, digamos assim, porque ele viu que as boas tinham ficado com Labão, né, os animais melhores tinham ficado com Labão, com Jacó, desculpa, é muito nome para lembrar, e acabou que ele fugiu da presença de Labão, né, pegou a mulher dele, pegou as coisas dele, as mulheres dele, os filhos, e voltou para a terra dele, né? E aí Jacó, ele se enriquece, né? Aí ele vai falar aqui a partir do 27, 30, 27, 37 diz o seguinte: tomou então Jacó, ele faz não vou dizer um ritual, mas ele faz um jeito ali que que os animais se fecundassem, acabava gerando animais saudáveis, do jeito que eles tinham acordado lá atrás, né? E Jacó, então, vendo que
Eu vou ler o 31 para a gente entender melhor, né? Diz o seguinte, né? Então, ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão que dizia: Jacó apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele todas as riquezas. Então, eles acham que porque Jacó foi próspero, o acordo estava cumprido entre eles, ele achou que havia uma manobra ali, alguma coisa assim, e os irmãos, então, os filhos de Labão se enfureceram contra Jacó, né? E Jacó, ouvindo, não ficou lá para ver. Outra coisa importante, quando você estiver em risco, não fica para ver. Pede orientação de Deus e se manda. Não fica para ver o prejuízo, não. Jesus fazia isso. Toda vez que a vida de Jesus estava em risco, no templo, nas praias onde ele estava pregando o evangelho, ele não ficava para ver o que ia acontecer. Ele simplesmente dava um jeitinho e saía. A gente está lendo o Novo Testamento, a gente vê que isso aconteceu em várias situações. Quando a vida de Jesus estava em risco e não tinha chegado a hora ainda dele ser crucificado, ele não ficava para ver, ele fugia. Então é isso que a gente tem que fazer. Se a gente chegou numa situação de perigo, a gente tem que fugir, pedir orientação de Deus e não para ficar para ver o que vai acontecer, né? Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não ele era favorável como era anteriormente, né? Então ele pegou as coisas dele e fugiu. É interessante que ele ficou, né? E Labão, percebendo que ele tinha fugido, foi no encalço dele. Depois de 7 dias encontrou ele num campo onde ele parou para descansar, né? E ali Deus já falou para Labão em sonho: você não mexe com ele, né? Ele é meu, né? Estou resumindo assim, né? Então você deixa ele em paz. Aí Labão chega até ele, né? E fala, né? Que ele não precisava ter fugido daquele jeito, que ele podia ter dado um beijo nos filhos dele, que ele podia ter dado um despedido das filhas de maneira correta, dos netos, né? Que não precisava ter saído daquele jeito. É interessante que na fuga, quando Jacó resolveu fugir com a família, Raquel pega um ídolo da casa de Labão, né? E a gente vai ver o que aconteceu com esse ídolo lá na frente. Aí Labão fala para ele, né? Você não precisava ter fugido, muito menos ter roubado o meu utensílio. E Jacó fala: não. Se você encontrar esse utensílio com qualquer um daqui da minha comitiva, você pode fazer o que você quiser. A Raquel, muito esperta, pegou esse ídolo, colocou então embaixo de uma almofada, sentou em cima, né? E como era naquele tempo, quando as mulheres estavam naqueles costumes naturais, né? Eles não podiam ter contato, né? Então ela pegou e alegou isso, olha. E Labão revirou todo o acampamento de Jacó e não conseguiu achar. E ela, Raquel, pegou, sentou em cima desse ídolo, né? E alegou que estava com fluxo, que ela não podia se levantar, e então ela acabou levando esse ídolo lá então para a terra de Jacó, e a gente vai ver depois lá na frente o que aconteceu por conta disso, né? Mas o que a nossa lição nos ensina hoje, né? Que a gente tem que estar na total dependência de Deus, né? Que mesmo quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, Ele continua conosco, né? Ele continua nos orientando, que nós temos que ter sensibilidade para entender o que Deus quer na nossa vida. Deus não se afasta de a gente se a gente não se afastar dele. Então, o que acontece? Nós é que fazemos essa separação através do nosso pecado. Então, é importante que a gente continue conectados com Deus, que a gente continue na total dependência de Deus. Deus ainda fala conosco, ainda hoje, né? Através da palavra dele, através da leitura. A gente só tem que ter sensibilidade para entender o que Deus quer da gente hoje. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza, que Deus, o plano dele, o plano não, mas o intuito de Deus, o que ele planejou para nós, o que ele quer para nós é que todos os homens se salvem. Isso não mudou, irmãos, é que nós tenhamos a sensibilidade para fazer somente aquilo que agrada a Deus. E eu continuo louvando a Deus, porque a gente vê na Bíblia homens que conheciam a Deus, que em algum momento, por fraqueza, fez o que não agradava a Deus, mas Deus voltou, restaurou. E que essa restauração, que esse amor, que esse cuidado, ele possa ser presente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar estudando a palavra dele, né? Peço que ele nos dê discernimento, sabedoria, compromisso com a palavra de Deus a cada dia. Que Deus possa ter nos abençoado no decorrer dessa lição, né? Nos abençoado no decorrer desse domingo, que tenhamos todo um bom almoço, que a nossa vida seja na total dependência do Senhor. E eu convido você a estar orando, né? Não só pela situação da nossa cidade, mas do nosso país, do nosso estado, que os nossos governantes tenham sabedoria em relação a tudo isso, que a gente tenha confiança no Senhor. Como diz a palavra dele, o que é ligado na terra será ligado no céu. Que nós tenhamos o compromisso de estar orando para que Deus sare a nossa terra. Amém? Muito obrigado por tudo que aconteceu até o dia de hoje, né? E que Deus continue nos dando discernimento. Vou estar orando e encerrando esse momento. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, pela tua presença que é certa no nosso meio. Agradeço pela vida do nosso pastor e por todas as famílias da nossa igreja, Pai. Fica conosco no decorrer desse domingo, Senhor Deus, abençoe o nosso almoço, abençoe a nossa noite, que essa semana seja guardada e protegida pelo Senhor.
Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia. Tenhamos uma tarde abençoada na presença do Senhor. Que à noite às 7 horas a gente possa estar unidos virtualmente para cultuar o nosso Deus. Até a próxima, se Deus quiser.